bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e afiliados. E o tema de hoje é um tema extremamente provocativo, é sobre a moda da dismorfia corporal. Galera, tem acontecido com recorrência da gente receber nos nossos consultórios pessoas que estão com depressão depois que um procedimento estético deu errado, né? A perereca não virou princesa, coisa deu ruim, a pessoa não rejuvenesceu, perdeu sua identidade. As amigas até falaram num primeiro momento que ficou lindo, só que não. E eu fico aqui perguntando diariamente o que está acontecendo, né? Que indústria é essa que está cada vez mais massificando, inclusive a aparência do ser humano, desconstituindo a sua própria visão de corpo, de gente, de homem, né? Roubando das pessoas a identidade e deixando todo mundo igualzinho, despersonalizados. Que é isso que está acontecendo, né? E a gente fala muito de dismorfia corporal, principalmente nos transtornos alimentares, na obesidade, né? Quando a pessoa não se enxerga, né, dentro do que ela está, muitas vezes se achando até magra, tá? A gente vê isso na anorexia nervosa, na bulimia, onde a pessoa se vê gorda, tá? Na vigorexia, onde a pessoa cai na compulsão, né, pela atividade física para tentar ter esse corpo perfeito, que acho que esse tema de hoje perpassa muito por aí, mas é incrível como a questão está cultural hoje. Você roda e a galera está todo mundo brincando de harmonização facial. E eu, particularmente, acho que todo mundo pode melhorar, se tem condição, melhora, mas não se deformar. E o que a gente está vendo é uma política, né, de deixar todo mundo igualzinho, como se o feio fosse bonito. E algumas pessoas que estão tendo essa crítica estão tentando levantar a voz, mas o mercado está maior do que a voz que está sendo dita. Então, convidamos aqui para participar da nossa live de hoje, né, uma das maiores nomes da nossa moda regional aqui, a Thaís Maciel. Bom dia, Thaís. Bem-vinda. Bom dia! Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Jorge. Maravilha, né? A nossa colega de sempre, a cineasta Cibele Amaral. Bom dia, Cibele, bem-vinda. Bom dia, Jorge. Bom dia, Léo. Bom dia, Carla, Thaís. Eu estava com saudades. Muito bom. Uma nova colega que está estreando com a gente, a Carla Chiari, né, que é da área analítica também. Bem-vinda, Carla. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, contribuir aí um pouquinho, né? Com tantas mulheres aí, fiquei feliz com ver mais mulheres juntos. Vamos trabalhar aí esse tema. Muito bom. E o nosso colega Léo Tondato. Olá, Léo. Espelho, espelho meu. Quem sou eu? Opa, bom dia! Chegamos, bora! Maravilha. Eu quero começar perguntando para a Thaís. Thaís, até onde eu conheci os grandes trabalhos de moda na civilização, na sociedade, a moda é um reforço da identidade, não despersonalização. O pessoal que vem trabalhando com moda de verdade tenta aprimorar para que a pessoa tenha estilo, tenha a sua graça, e não virar aquela coisa que você anda no shopping center, você vê 50 pessoas iguais, parece que são gêmeos siameses, né? Tá? O que está acontecendo? Que cenário bizarro é esse? E, galera, eu não enxergo, não, mas os relatos que eu tenho escutado de pessoas que têm um pouco mais de visão de mundo, né, são, às vezes, tenebrosos, né, que parece que você começou a trabalhar as pessoas no formato de forma mesmo, né, deixando todo mundo igualzinho, né, todo mundo sem ruga de expressão, todo mundo sem, sabe, tirando, inclusive, de muita gente aí o perfil de identidade, né? O que está acontecendo? Thaís Maciel, por gentileza, socorro. Bom dia de novo, gente. Bom, o que está acontecendo é o que sempre aconteceu, né? Porém,
é que agora a gente tem outras ferramentas. A moda, na verdade, ela é uma ferramenta de exclusão, ela é uma ferramenta para pessoas se expressar, para classes se expressarem, né? E a hora que ela atinge determinadas classes mais baixas, ela muda, né? Então, assim, quando a gente que estuda a moda, a gente vê que é isso, ela é uma ferramenta para diferenciar classes também, né? Tem muito disso. E a autoexpressão, né, do indivíduo. Porém, eu acredito assim, cada tempo tem a sua moda e tem o seu corpo, né? E cada moda os corpos daquele período. Então, agora, o que a gente está vendo que está novo de hoje? A gente está sendo influenciado por um mundo digital, por um metaverso que está cada vez mais presente. Então, o que tem de novidade, porque assim, desde que a moda é moda, né, desde que ela surgiu lá em 1700, a gente vê essas coisas, o que é bizarro, o que não é. Nossa, esse pessoal perdeu a noção, na minha época não era assim. A gente sempre ouve esse tipo de comentário, desde que o mundo é mundo, né? Desde que a moda é moda, na verdade, porque a moda é um evento, assim, né, relativamente jovem, né? Mas o que acontece agora? Antigamente as pessoas chegavam no cirurgião plástico com o nariz da Xuxa, né? E falavam assim: nossa, eu quero o nariz da Xuxa, eu quero a bochecha da fulana, levavam uma foto, eu quero parecer com a Scarlett Johansson. Mas hoje, o que as pessoas fazem, gente? O negócio ficou tão louco que as pessoas querem parecer filtros. Elas levam uma foto dela mesma com o filtro, doutor, eu quero isso aqui. Né? Então, na verdade, é meio que um efeito reverso que a gente está vendo aí. É algo que ele está sendo imposto até por um fenômeno digital. Né? Acho que a grande novidade. E nunca se teve tanto acesso, né, gente? A harmonização está aí, que não precisa de cortes. Né? Não é igual antigamente, que o acesso era mais difícil. Você tinha que ser, né, uma pessoa que tinha muito recurso para fazer isso. Eu acredito que isso é a fome com a vontade de comer. A gente tem acesso, a gente tem tecnologia e, ao mesmo tempo, tem essas influências aí do digital. Agora, né, falando do fenômeno recente, que eu acho que influencia mais, porque todo mundo quer ser bonito igual no filtro do Instagram, gente. Para mim, é uma coisa que está clara, né? Não sei para vocês, quem faz uma fotinha ainda, coloca pelo menos um filtrinho do Paris ali, né? Não está vivendo na rede. Não sei se eu expliquei, se tem mais alguma... Eu não sei se a minha opinião foi ok. Não, vamos indo aqui. É excelente para a gente começar a questionar o tema. Né, Cibele, é curioso esse fenômeno, porque tem uma questão que perpassa pela cultura mesmo, né, que a gente vai vendo, né, as influências aí dos meios de comunicação, mas o que me questiona demais não é o fenômeno da pessoa querer melhorar ou querer estar presente à sociedade, mas a despersonalização, sabe? É esse limiar entre quem que de verdade eu sou, né? E de repente, né? Aquela coisa que a gente viu no passado aí, aquele cara que fez N cirurgias plásticas, o Ken, né? E de repente o cara é arrependido, sabe? Que ele não virou o personagem, né? Que ele queria, né? De repente o Zé Roberto lá não chegou a conhecer a Barbie na vida, né? A confusão que é isso, né? E aí, Cibele? Jorge, olha só, eu vivo numa bolha, né? A gente que é do audiovisual, a gente vive muito numa bolha. Então, na nossa bolha, as coisas estão mudando, porque já se percebeu que o audiovisual influencia muito, né? Hollywood, as séries, a gente tem um poder de influenciar muito grande a sociedade. E isso, a partir de 2014, num movimento muito feminino, começou a mudar. Então, assim, a gente não quer mais essa mulher jovem, bonita, perfeita. A gente não quer mais isso. Isso não dá certo. Isso está produzindo o que vocês estão contando aí. Então, você vê nesse Oscar desse ano
uma grande mudança na premiação. Uma grande premiada foi Jamie Lee Curtis, que é uma mulher que já foi símbolo sexual, que ficou na geladeira há muitos anos, que foi chamada de velha, que foi chamada de tudo isso, que ficou muito tempo sem trabalhar e volta triunfante num papel de uma mulher muito feia, né? E que encantou todo mundo. Então, hoje, a visão já é outra, mas com relação ao mundo da internet, né, dos influencers, ainda estamos nesse lugar de perseguir uma beleza perfeita, né, de pessoas perfeitas. E isso é muito ruim, até porque, gente, vamos combinar uma coisa, na vida real, o que ganha é o borogodó, não é não? Oh, concordo. A feia charmosa tem um lugarzinho muito gostoso no meu coração, viu? Claro, a pessoa tem que ter um borogodó, não Com importa. certeza, com certeza. Né? Bom, deixa eu passar aqui. Carla, é muito curioso como a gente tem pegado em consultório, né? Não sei se você tem visto isso, você, o Léo, pessoas que chegam para a gente naquela melancolia de ter buscado esse modelo de perfeição e, de repente, bate aquela crise de consciência que eu fui vazio durante muito tempo, né? E é curioso que isso vem com uma depressão, principalmente quando algum procedimento dá errado, né? Meio que quase que uma coisa meio que estilo vigorexia, né? Você tem percebido esse movimento crescente também? Muito grande, observando principalmente em mulheres, com essa relação desses corpos que tem que sempre estar no padrão. Então, cirurgia de lipoaspiração é a mais, sim, de todas, eu vejo, né, plásticas de maneira geral, mas mais a lipo. E é interessante observar que essas pessoas começam a ver que não fizeram, talvez, né, um desejo de ter um corpo, né, igual, às vezes, uma influencer, e lesa, né? Eu acho que a gente tem que pensar também na questão da cirurgia e muitas vezes numa lesão de um corpo que você vai morar para sempre. É importante eu sempre faço esse questionamento. Se a gente se amar como a gente é, com os nossos corpos, cada um com o seu jeito, quantas empresas vão falir? Quantas pessoas vão ter dificuldade aí de lidar com conflitos, né? Porque se está arrumando o externo ainda, né? A hora que mexe no externo, precisa olhar para o interno. Então, eu vejo sempre esse movimento. E as pessoas viram meio que Frankenstein, né? Coloca nariz de um jeito, o rosto muito padronizado, como também eu entendo, né? Não sei o que os colegas acham. Uma necessidade de se parecer e de se pertencer. Uma necessidade de pertencimento. E a gente sabe, né? O processo, eu atendo muito adolescente também. Eles sofrem muito com esse conflito de mudança de corpo e um desejo que isso seja rápido. Então, vejo também um aumento das adolescentes, né, fazendo cirurgias e tudo mais, e os pais apoiando. Então, E isso é gritante, né, Carla? Porque gritante. a gente vai percebendo que a pessoa nem terminou de formar o rosto, nem virou adulto, e passa a cair numa coisa, às vezes, que eu quero aqui frisar que eu sou totalmente favorável às pessoas melhorarem, Sim. Mas espera aí, né, gente? Tem coisa que não vai ficar legal. E o E que é um me chama muita processo. atenção, sim, é que em momento algum se questiona a possibilidade de qualquer coisa dessas dar errado. E parece que para todo mundo tá bom, né? Feliz, todo mundo feliz. Exatamente o que não é. Tanto é que vira um ciclo vicioso, faz um procedimento, é pior que tatuagem, quando vai ver já fez 50 e não para, né? Vira uma obsessão, né, Jorge? Para esse corpo ideal que eu quero que seja assim, rapidamente. E tudo na vida é uma construção, né? Estamos aqui em 3 mulheres. E a gente sabe que tem uma cobrança muito grande do aspecto da mulher em sempre ter corpos, né, padronizados e corpos infantis, muitas vezes, né? A gente não pode envelhecer, senão é julgado. Então tem isso. Vocês, homens, sofrem pressão também, mas eu vejo que é de uma forma diferente. Achei muito interessante a gente estar aqui para
para discutir isso, e quando, né, a colega Sibeli falou do cinema, eu fiquei feliz, né, com esse processo de evolução. A gente está nesse embate, né? Quando a Thaís traz a moda também como uma questão de desigualdade, eu enxergo isso também, e de exclusão, quando uma pessoa tem um padrão de corpo diferente do que as lojas vendem as roupas, por exemplo, e ela se sente excluída. Então, a gente está falando também de um complexo cultural, trazendo aí para a teoria junguiana, né? Como que nós, como sociedade, precisamos pensar sobre isso. Então, eu venho com mais questões do que respostas aí. Sim, mas é importantíssimo que a gente comece a questionar tudo isso, né? Mas antes de eu devolver a palavra para as mulheres e botar fogo no parquinho, que se não for para causar, não sai nem de casa, né? Léo, o que é esse vazio que eu vou falar também por parte dos homens também, né? Hoje, dependendo da academia, do horário que você vai, você sai de lá, você sai se sentindo mal, né? Que tem aqueles corpos ultraesculturais, né? Aquela coisa ultra marombada, né? Hoje isso também virou, está dentro do universo masculino, a vigorexia virou um problema social, tanto é que a Associação Brasileira de Endocrinologia, junto com várias outras entidades, está pedindo, pelo amor de Deus, para a galera parar de usar hormônio. Tá saindo aí uma série de regras normativas aí, questionando, porque a gente está falando do mercado dos suplementos alimentares, né? A gente está falando do mercado do virar marombeiro, né? O homem também caiu nessa seara de cirurgia plástica de harmonização facial, né? A gente não está vendo mais aquele homem tão passivo assim, né? Está tendo, não tanto quanto a mulher, tá? Mas está tendo demais também, né? E, de repente, é um dos grandes fatores que eu venho questionando muito, é que atrás disso tudo tem sempre um grande vazio. Tem uma parceria aí entre excesso de estética e vazio, né? Que acho que isso é mítico, né, Léo? Vamos lá, fogo no parquinho que eu estou empolgado hoje. Você sabe, Jorge, que eu fui uma vez para academia, né? Além de fazer aquele negócio que eu não sei o nome, que faz assim, que estava fazendo ao contrário o aparelho, aí todo mundo começou a olhar para mim, eu estava me achando, aí veio o instrutor devagar e falar: não, moço, está fazendo ao contrário. Me senti um tanto quanto encabulado, confesso. E eu ia num horário assim, que não tinha quase ninguém. Eu ia no começo da manhã, eu ia no final da noite. Teve um dia que eu cheguei lá às 7 horas da noite. Jorge, tive que ligar para minha terapeuta, meninas. Eu olhei aquilo ali, todo mundo estava tão sarado ali, tão suado. Eu com minha pochete, uma barriguinha de choco, falei: olha, gente, vocês não sabem, vocês não tomam cerveja, vocês não são felizes, sabe? E, não é verdade? Mas aí durou 2 semanas. Durou muito. Falo para vocês, então. É uma sociedade movida pela uma obra do Oscar Wilde, pelo retrato de Dorian Gray? E é curioso, né? Porque as pessoas podem, devem se cuidar. É crivo da saúde você tentar, né, manter a atividade física regular. É protocolo da saúde mental, né? Uma pessoa está com depressão, fazer atividade física para melhorar. Atividade física é maravilhosa. Só que eu acho engraçado, eu como autônomo, às vezes ia para academia às 10 horas da manhã lotado, né? Você ia de novo, às 4 horas da tarde, que era o horário que dava aquela folguinha que o paciente desmarcava, estava lotado. E aí um dia perguntei para o instrutor, falei: cara, esse povo não trabalha, não? Como é que funciona isso? Aí ele me falou: gente, tem gente que passa o dia inteiro na academia. A profissão é malhar. Vira forma de renda, né? Então, e aí a gente vai vendo para quem? Para quê? Exato. E eu vou começar também. Jorge, tem uma pessoa que está com saudade de você, falou para você mandar um WhatsApp depois para ele, o personagem da mitologia. Tá? Falou que está com saudade. Depois você manda um zap lá para combinar aquele chopp gelado. Adonis. Adonis, o cara que criou aquela confusão com as 3, né? É o próprio. Isso, ele falou que vai no Pela Vida, viu? Legal, não tem Pela Vida, né? Ela pode descer lá.
A mulherada se pegando na porrada por causa dele, né? É Afrodite, é Perséfone, esse deu um pau nessa mitologia. Era, né? Todo mundo atrás desse homem, gente. O ideal perfeito. Tem outra pessoa, mas depois eu trago. Deixar o pessoal aí. Depois eu trago. Vamos ficar curioso aí. Só que tem a questão de, por trás da perfeição, tem a híbris também, que os deuses castigam, né? Que foi a história dele, foi a história também da própria psique, né? Exato. Para toda híbris, para todo um pecado contra os deuses, há uma nêmesis. Uma correção na justa medida. Bom demais. Vou jogar agora para as nossas mulheres, começando pela Thaís. Thaís, eu acho que você falou muito bem que historicamente sempre teve essa questão de elitismo, de busca, né? Eu vou citar Vinícius de Moraes, que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental, né? Estética sempre foi crivo, né? Desde os antigos, a gente fala, desde a filosofia grega lá para trás, a gente fala do poder da estética, né? Influência do belo, né? Isso é inato da nossa natureza, né? Mas o que eu mais questiono não é a pessoa querer ficar bem, é que por trás disso, atrás desse vazio, tem uma tristeza, tem uma coisa que nunca basta, né? E a pessoa não tem investido, né, em melhorar a cabeça, melhorar a simpatia, né? Aí eu lembro da Sibeli falando, às vezes falta, é tão bonitinha, mas cadê o borogodó, né? Eu lembro até que a gente estava tocando com a banda Popeye lá em Pirinópolis, terminamos de tocar, fomos para um barzinho, só contando essa história que acho que é muito ilustrativa. As meninas estavam, né? O nosso vocalista, né? Tava solteiro, e o pessoal até fala, não, tem uma menina ali bonitinha com a gente, saiu de um barzinho, foi com a gente, vai chegar junto, né, cara? Bate papo. E dois jovens falando, cara, bom não. Aí eu, tiozão aqui, mais vai botando um lenha, fala, cara, tem que chegar lá, cara, a menina tá aí junto, cara, bonitinha, lá, né? Bom não. Aí, por que você não vai, né? Aí vem a resposta, ela é bonita, mas é muito sem graça. Eu quero mulheres que saibam conversar. E não gente que fica à noite fazendo ri, tirando foto. Vai lá no banheiro. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, cadê a conversa? Cadê o diálogo? Cadê o toque? Cadê o... Né? Cadê a construção de uma identidade para ser interessante e ter o que a Sibeli falou do famigerado borogodó, né? E detalhe, eu acho que isso não tem gênero, gente. Isso tem muito homem que é bonitinho também, mas é o único que chega a fazer medo, né? Tá? E aí, Thaís? Começando por ti. Meu amigo, vou falar a sua frase, né? As pessoas estão vazias, precisa de fazer terapia, né? Autoconhecimento. Vou usar o seu jargão aí, porque falta muito também do autoconhecimento. Quando eu vou fazer o estilo pessoal de alguém, aí o pessoal já vem, você faz aquele negócio da coloração, de ficar jogando um paninho em cima da pessoa, essa cor é para você. Eu sou totalmente contra essas coisas, sabe? Eu acho assim, não existe regrinha. O estilo nosso, ele é também uma descoberta. Eu já chorei assim com clientes, sabe, a contar a história. E por que ela só se vestia daquele jeito? Por que ela era daquela forma e por que ela precisava de ajuda? E assim, nós duas realmente chorarmos, assim, sabe? Porque existe uma coisa que ela vai além. O nosso estilo está muito ligado ao nosso autoconhecimento, né? E a gente está vivendo, eu acho barata a era de hoje, assim, sabe? A gente está vivendo, você falando isso, a menina bonita e vazia, isso sempre foi um estigma, né? E hoje as mulheres bonitas têm que pedir licença para falar, poxa, olha, tenho cérebro, não sou só bonita, e eu tinha que lutar com a espada e um escudo na mão. Eu vejo essas meninas, eu não sou só uma modelo, eu sou uma escritora, eu estudei, eu sou médica, e a gente tem que ficar dando esse atestado de que você não é só uma pessoa. Eu tiro muito assim, eu falo a gente, porque como eu sou da moda,
sou tirada muito de uma pessoa burra. As pessoas me tratam muito como uma pessoa que não entende de outros assuntos. Sendo que para estudar moda com propriedade, você tem que entender de política, você tem que entender de um monte de coisa para que você faça o seu trabalho. Então, assim, nas rodinhas, às vezes pessoas que não me conhecem, ou então, poxa, você era tão inteligente na escola, com um amigo que eu não encontro há 20 anos. Por que você foi fazer isso? Saca? Então, assim, a gente passa muito por isso. Eu acho um barato porque eu vejo homens nesse movimento de autocuidado, né? Vejo mulheres nesse movimento contrário. A Cibele falou do etarismo. Isso é fundamental, tá? E na moda também está acontecendo. É mais devagar, mas hoje o próprio público também cobra resultados das empresas, da moda, da indústria, tá? Então, a gente não aceita mais que não seja mostrado pessoas gordas, pessoas velhas, né? E a pandemia, ela deu uma virada de chave aí em todo mundo, né? E, Thaís, você falou uma questão que me chama muita atenção, que eu falo até como prevenção na área de saúde mental, né? São os processos, primeiro, de conexão com a realidade. A gente fez uma minissérie que colocamos no Instagram sobre isso, né? São 12 ou 14 mini episódios, né? E dentro da questão do princípio de realidade, tá a própria conexão com a consciência corporal. Né? Você saber, o Léo falou muito bem, né? Eu tenho também uma barriguinha, depois dos 40 anos, acho que isso é inerente, né? Ainda mais botequeiro, músico, né? Isso aqui é claro, gente, tem muito camarãozinho aqui, né? E você pode, né? Logicamente, é bom se cuidar, não justifica quando é obesidade mórbida, porque tem a questão de saúde, não é só estética. Mas você pegou pesado num tema que falta demais, é consciência corporal. Sim. E você se olhar enquanto identidade dentro disso, né? Sim, a gente vive também essa questão. A Sibeli tocou no ponto do etarismo, eu queria só terminar esse adendo aí. Por que as mulheres têm que pedir licença para ser velhas? Por que a Xuxa tem que pedir desculpa? Gente, estou velha. Quem resolveu não trilhar o caminho das modificações bruscas. E eu acho muito importante esse fato também que a Sibeli falou. No mundo da influência tem muito da perfeição. As atrizes já não. Nos red carpets, você já não vê aquelas meninas com a boca imensa, né? Você já está vendo. E as mulheres velhas, né? Teve aquela atriz também, aquela comediante. Eu só chamo ela de mãe do Stifler, porque eu sou dessa geração. Ela é maravilhosa. Agora ela está com 65 anos, né, Sibeli? Eu acho que ela está assim, no auge da carreira internacional. E isso é muito empoderador também de dizer, a gente precisa de ficar velha? Não, tem muitos recursos hoje que deixam a gente bacana. Mas vai ter quem ficou velho e quem escolheu ficar velha, porque você tem uma Jennifer Lopez aí também com 50 e tantos, que parece ter 35. É bizarro, é maravilhoso. É assim, você vê que ela ainda está com a mesma feição, ela não se modificou tanto. Mas, gente, a gente vai envelhecer, isso é um fato, é inerente. Cibele, eu quero jogar para você até uma reflexão que eu fiz esses dias, né, da Fernanda Montenegro. A gente tem uma das musas do cinema brasileiro, né, que foi para a Academia Brasileira de Letras, fenomenal, e era um exemplo também disso, né, desse embate, né? Ela foi bem na contramão, né? Antes da pandemia fazer uma peça, inclusive onde ela se colocava nua na peça, né? Tá chocando todo mundo, falando, meu pai do céu, né? Ela, Eva Vilma, a gente teve algumas referências aí também, né? E aí, Cibele? Temos. Não, a Fernanda Montenegro sempre foi incrível, né? Ela nunca foi uma sex symbol. Então, assim, é um pouco diferente, porque, por exemplo, a Xuxa, a Madonna, conviveram, né, com esse lugar do sex symbol, de ser uma mulher bonita, e se esperava delas
serem bonitas para sempre, né? E eu acho, por exemplo, a Madonna está sofrendo muitos ataques, algo que eu acho muito cruel, porque para mim a Madonna ela pode virar um ET. Eu vou continuar gostando da Madonna, sabe? Madonna tem direito de fazer o que ela quiser e as pessoas só comentam a estética, né? Like a virgin, hey, né? Vai lá. Like a virgin, entendeu? Então, deixa a Madonna fazer o que ela quiser, vamos parar com isso. E aí, você falou uma coisa muito bacana, Jorge, que eu acho que é o seguinte, essa beleza que a gente está perseguindo tanto de fora para fora, né? Em todos os níveis, ela precisa ser mais perseguida de dentro para dentro. E vejo que uma questão que anda muito também, caminha muito junto, é a questão da solidão. Quer dizer, as pessoas, elas querem, não digo que as pessoas querem acasalar, casar, ter uma família né, tradicional, mas as pessoas não querem ficar sozinhas, né? Então, passa por aí, talvez as pessoas pensem que elas precisem ser perfeitas esteticamente, é isso que a sociedade cobra, é isso que o homem quer. Tem esses movimentos também que estão muito na contramão e que são de extrema, não sei se são de extrema direita ou de que extrema que são, mas de homens muito machistas, né? E todo um papo que antes era velado, agora ele está muito exposto. E a mulher tem que ser bonita. Não, tem até coisa assim, ela não pode ser bonita demais e ela não pode ser feia, ela tem que ser ali na média. Que diabo é isso, sabe? Tem um bom também. São discursos que o que me chama muita atenção é que por trás de todo esse discurso tem, de novo, vou bater na tecla da despersonalização. Que em momento algum você enxerga a pessoa. É onde a gente vê corpos transformados, inclusive, enquanto objetos. Cadê a pessoa? Cadê o sentimento? Cadê o afeto? Né? E Carla, eu queria te chamar, te convidar aqui, porque isso que a Cibele está falando é um movimento de persona, né? Onde a pessoa carente, ela quer estar no grupo. Ela não quer ficar fora da moda, porque senão ela vai chegar numa roda lá, numa festa social, né? E ela não... todo mundo vai olhar para ela esquisito, ou você não é uma das nossas. Então a impressão que eu tenho é que por trás disso também tem uma grande carência, tem um grande vazio, tem uma vontade de sim pertencer ao grupo. A Sibeli começou a colocar isso, né? A Thaís também falou disso, todo mundo está falando disso. Né? Oh, posso ser seu amigo, eu sou bonitinho, seu fofinho, você vai me convidar para a sua festa? É bem isso. E aí? A persona, ela vem, então, com essa necessidade também da gente incluir socialmente e ser aceito, né? Volto de novo na mesma fala, a sensação de pertencimento. Se você não fez aquilo, você não pertence àquele grupo. E a gente é um problema observa... de persona puro, né? Puro, que persona puro. É essa, né? É um problema também, né, de desconstrução interna. Essa pessoa, ela está dominada por isso, por essa necessidade de ser também algo além. Vou dar um exemplo, assim, os adolescentes que eu atendo, muito interessante, eles tiram um monte de foto, colocam um monte de filtro e escolhem uma foto. O tempo todo que eles perdem com isso, né, é uma coisa assustadora, e aí eles postam uma foto que não são eles. Eu falo que esse é um exemplo muito claro do que é essa persona. É uma necessidade. Pode falar, dentro disso, falar que o indivíduo está transformando seu próprio corpo numa sombra. Sim, eu ia chegar nisso. Sim, então. Não, pode falar. A reflexão que eu faço a partir disso, já que eu estou me mostrando para o mundo o que eu não sou, tem uma negação da própria identidade aí que vai virando uma sombra, né? E uma necessidade também dessa sombra, né? Pensando tudo que a gente não consegue dar conta e lidar, ela aparece de alguma forma. Ela, né, transmuta. Eu vejo em processos depressivos, muitas vezes, dessa mudança de corpo que a pessoa não se identifica mais, né? Quem é ela?
que ela se transformou? Entra em crises, né, numa melancolia muitas vezes intensa, dela olhar para si próprio e odiar o próprio corpo. Então já odiava antes e agora continua odiando. Tem muito a ver, né, com o materno, com essa questão da relação desses corpos que são odiados no patriarcado, e a gente observar que tanto homens como mulheres, né, eu venho com uma outra reflexão. Essa sombra está sendo projetada e muitas vezes você não querer mudar, transformar, parece que você está fora, de tão forte que é isso. Harmonização facial, o Brasil, né, eu estava procurando, o Brasil é o segundo país em mais cirurgias plásticas, então de mudança mesmo de corte, e o primeiro em harmonização facial. E é curioso gente. que hoje enfermeiro faz, odontólogo Sim. faz, né? A turma da biomedicina está fazendo, Abriu um leque, né, Jorge? Não é mais só médico que faz. Então, todo profissional da saúde que tem essa habilitação, isso também é uma coisa da gente pensar, refletir. Qualquer pessoa pode fazer isso? Eu acho que teria que ter, como na cirurgia bariátrica, Sim. uma avaliação psicológica pesada antes. A gente está falando de uma reconfiguração de identidade. E não além é todo mundo que tá preparado para isso, né, gente? Até a cirurgia plástica mesmo, Jorge, eu vejo numa questão que teria que ter um acompanhamento por anos de terapia. Eu vejo que muitas pessoas fazem bariátrica naquele processo, pede o laudo para o psicólogo, se é muito sério, você dá um laudo para alguém, e dizer para essa pessoa, olha, você precisa de uma reorganização, porque o seu corpo fisiológico vai mudar, mas o seu interno também. Então, vejo que a cirurgia plástica, toda essa mudança, ela não é só externo, como as pessoas pensam, é também uma reconfiguração interna dessa sombra que vai aparecer. Tá mexendo por quê? E uma compulsão. Vejo que pessoas fazem orelha, faz nariz, faz. Não estou criticando, tá, gente? Eu acho que a gente tem que buscar uma forma de se sentir melhor. A gente tem que encontrar, então, esse equilíbrio entre esse corpo, né? Não posso odiar meu corpo. E por que eu odeio? Né? Talvez Mas é essa reflexão. curioso, Carla, você trouxe um ponto aqui que é a compulsão por isso. Sim. Que é outro elemento que me assusta, porque lembra que eu falei até da tatuagem? Sim. Tatuagem é lindo, gente, mas tem gente que, sabe, nunca fica contente com aquela que fez. Aí, enquanto não fecha o corpo inteiro, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazer, até ponto que perdeu o sentido. Eu não estou falando mal das tatuagens, gente, pelo amor de Deus, mas eu estou questionando a compulsão sobre. Aliás, compulsão de qualquer coisa é muito nociva, né? E esse elemento de sombra, a gente sabe, atuando no consultório, a sombra, não é que ela é vingativa, mas na hora que ela pula para fora também, ela pula para fora de uma vez para arrebentar tudo. Falou, oh, e eu? E eu nessa festa aí? Ficou aonde, né? E aí, Léo? E aí? Cheguei! Opa! Eu acho. Estava pensando. Aí estava arrumando aqui a cadeira que está caindo. Depois de uma idade também. O que acontece, pessoal? Estou pensando aqui, vocês foram me trazendo várias elucidações, então eu vou trazer alguns tipos de citações, um pouco que cada uma falou. Thaís, eu me lembrei do Lipovetsky, do filósofo Lipovetsky, quando ele vai falar do império do efêmero. Né? E quando ele vai construir esses motivos, né? Porque ele fala do porquê que se relaciona com essa efemeridade. Né? Então, quando ele vai... fala disso também, né? Zygmunt Bauman, quando ele fala da fluidez da identidade também, de uma certa forma ele está falando disso, né? Exatamente, entendeu? Porque, a princípio, esse relacionamento lipovétrico se dá por fatores industriais, né? E depois por fatores mais individuais, causando uma depressão no sujeito. Né? Fiquei pensando um pouco, até perdi aqui o que eu tinha. Bom, fiquei pensando um pouco, né? Tem uma trilogia da Vozes, da editora Vozes, chamada História do Corpo. Né? Vai mostrando até os dias atuais. Tá? E pensei um pouco na nossa sociedade. Vamos trazer acho que é interessante trazer um pouco para nós, pensando numa psique coletiva brasileira.
Nós temos alguém que o Jorge gosta muito, chamado Meira Pena. Sim, embaixador José Oswaldo de Meira Pena. Na sua obra Em Berço Esplêndido, né? Pensando que a nossa sociedade, pensando numa tipologia brasileira, pensando que a nossa sociedade ela é pus, né? Você vai ter como uma marca daquilo que a Carla tinha falado antes, de um complexo cultural, uma gerontofobia, ou seja, eu viro para o Jorge, você está envelhecendo. Não, eu sou igual um bom vinho. Eu não estou envelhecendo. Eu cheguei na melhor idade, eu sou no lobo. Quer dizer, eu não estou envelhecendo, né? Você vai ter uma... É o lobo que não se reconhece como Pluto. Exatamente. É uma vacaia. Mas o que acontece? Vai ter uma sociedade gerontofóbica. Qual é a nossa figura velha, mitológica? É a Cuca, que é uma bruxa que vive na floresta. Tá? Essa é a figura brasileira de envelhecimento. Lembrando que as nossas figuras mitológicas são mutiladas, né? A mula sem cabeça, o saci não tem uma perna, que mostra as chagas. Se bem que eu vou falar que a Cuca desse Cidade Invisível, pai do céu, como eu queria que a Cuca viesse me pegar, viu? Ave Maria! Que Cuca, viu? Au, au! Então, o que acontece? Eu acho que são vários fatores. Também não sou contra procedimentos estéticos, tatuagem eu tenho. Eu acho que a questão é qual que seria a justa medida nisso, que não precisa ser um meio à risca, porque também pode ser unilateral, se a gente tiver um meio exatamente à risca, fica meio obsessivo, também de uma outra maneira, mas como que seria a justa medida, né, para o indivíduo? Eu comecei com o Dorian Gray, mas uma hora a gente tem que olhar o quadro feio, né? Me lembrei de um mito aqui, Yorubá, de Oxum, que Oxum tinha dois espelhos, um que revelava as coisas mais belas do mundo e outro que revelava as coisas mais feias do mundo. E ela era irmã de Yansan. E um belo dia, né, Yansan ficava enchendo o saco, eu quero ver o espelho belo, eu quero ver o espelho belo, eu quero me ver bonita. Ela, sabe aquela coisa de irmão mais novo, mala sem alça, sem rodinha? E aí, ela pega, troca os espelhos e deixa o espelho das coisas mais feias do mundo. Quando o Yansan pega o espelho e fala, o Oxum saiu, vou pegar o espelho dela, é hoje que eu vou me ver, ela vê um monstro horroroso e ela morre. Né? A partir daí é feita uma nova deusa chamada Oxum Apará, na qual Oxum tem que carregar a irmã Yansan nas costas. Né? Então, o que acontece? Uma hora você tem que olhar para o espelho das coisas mais feias e sombrias que há em você. Que você esteja preparado para olhar para isso, porque a gente sabe que entrar em contato com a sombra é algo doloroso. Sim, e é curioso que a gente fala até que prevenção em saúde mental começa até também no embate com a sombra, né? Consciência, princípio de realidade, né? Que é uma coisa que muita gente foge, né? E aí, Thaís, jogando para ti, eu acho que um dos grandes preceitos da moda dentro disso, sabe, essa da famigerada empatia, né? Eu acho que o trabalho que você faz, né, nesse sentido de pegar, você chegar no guarda-roupa da própria pessoa, olhar para aquilo que ela já tem. Quem é você? Por que você escolheu isso aqui, né? De reforçar a identidade e não simplesmente massificar. Né, que acho que a gente tem que estar muito atento a isso, né? Quando a gente vai discutir, inclusive, moda, né? De trazer a pessoa para ser quem ela é, dentro do contexto até onde ela pode melhorar, ela pode ficar mais bonita, mas, novamente, sendo quem ela é. E não simplesmente virando um personagem de uma coisa que ela nem acredita, porque acho que isso, até no contexto da moda, vira uma coisa meio que... O Frankenstein ainda tinha graça, porque ele, embora fosse uma colcha de retalhos, ele era aquele mal-humorado que sai quebrando tudo, né? E essas pessoas viram um zumbizão, né? E aí, Thaís? Não se sustenta, né, Jorge? Eu posso chegar lá e ensinar um monte de regrinha para a pessoa, regrinha da revista Manequim,
Coach de moda não funciona, não? Não é assim, porque a pessoa tem que entrar em contato com o que ela é. Ela fala muito bem, né? E olhar para a gente, às vezes é difícil. Então, quando eu falo assim, que eu já vivi momentos emocionantes, até porque eu vivo nos dois extremos. Eu trabalho mesmo como estilista, criadora, designer para o atacadismo, para o fast fashion, que está totalmente numa mão capitalista louca, né? Uma roda sem freio. E isso também me fez repensar e gostar tanto da outra parte, do estilo pessoal, da gente trazer um pouco mais para a pessoalidade, né? E o que essa pessoa precisa, quantos ônibus que ela pega, quantos filhos ela tem, quantas vezes ela tem que ir na creche, sei lá onde, entendeu? A gente precisa de considerar. Então, eu acho que é o que cabe para você. O que é que cabe para você? Existem pessoas que fazem uma plástica e ficam extremamente felizes e resolvem questões, sabe? Já vi amigas minhas falarem, nossa, eu nunca tive orgasmo até eu colocar o silicone. Isso é muito sério, né? Então, é o que cabe para você. Eu sempre falo isso para a pessoa, não vou falar, sua cor verde não é sua cor, porque o seu fundo de pele... Gente, isso é totalmente ridículo, excludente, sem noção. Quando eu falo para o meu cliente que ama amarelo, que ele não pode usar amarelo. Isso era uma violência, sabe? Então, é isso que a gente tem que pensar. E vou falar aqui uma coisa. Quando as pessoas vieram me falar da Madonna, que eu sou uma grande fã, tá da Madonna. Aí, pegando assim, a ver, o Léo gosta muito desse assunto, né? Falar de deuses. Eu falei, cara, Deus não tem que pedir desculpa para ninguém. A Madonna é a Madonna, ela está acima do bem e do mal, tá entendendo? E ela faz o que... Ela é muito bem resolvida. Vocês estão resumindo a carreira dela todinha, uma estética que eu tenho certeza que ela sabe muito bem o que ela está fazendo e ela segura. Ela não está se violentando para querer aparecer ou para querer ser uma puer, e talvez ela seja, com certeza, acredito que ela é, né? Mas ter esse visual, ela gosta. O negócio dela é chocar. E todo mundo que segue, que é um grande fã, sabe disso, né? Eu falo, Deus não pede desculpa. Sempre foi, né? Nos anos 80, ela cantando Papa Dumb, né? Ah, sempre foi isso aí. O Like a Virgin não foi um tapa na cara do conservadorismo americano. E não é totalmente, ela não está sendo fiel à verdade dela? Completamente. A Madonna é aquele exemplo. Se não for para causar, ela não sai nem de casa, né? Ela é ridícula com algumas pessoas, ela é tudo isso assim que as pessoas falam e ela é uma pessoa autêntica. Eu estou usando aqui uma pessoa bem extrema para fazer essa comparação, mas é isso, eu acredito que é o que cabe para você. Então as pessoas têm que refletir. O que é para mim, sabe? Tanto aquela história dela, o engraçado foi ela conhecer Jesus na plateia e se converter para Jesus, né? É ótimo isso. E aí, Sibeli? O que a gente faz com isso tudo, né? Esse caldo aqui de pessoas que estão vivendo, inclusive a negação do próprio corpo, como uma forma sombria de jogar para o inconsciente aquilo que elas são. Isso é muito pesado, né? Eu penso assim, para mim, o que foi muito libertador, Jorge, foi pensar assim, sempre vai ter alguém mais bonita que eu, sempre vai ter alguém mais inteligente que eu, sempre vai ter alguém mais rica que eu, sempre vai ter alguém mais legal que eu, sempre vai ter... Eu não estou competindo com ninguém, né? Então, a partir do momento que você sai desse lugar, eu vou dar um relato meu pessoal. Se vocês forem olhar aí na internet, vocês vão ver que tem live da Sibeli de tudo quanto é jeito. Tem aqui eu hoje, o cabelo todo bagunçado, não tem uma maquiagem. Então, assim, meu Deus, um fantasma. E daí? Eu acho que quem entrou nessa live aqui não entrou para me ver de cílio pintado, não. Agora, tem live minha esplendorosa, que você vai achar até que é outra pessoa. Tem uma que eu tinha acabado de sair de uma cirurgia, né, que eu fiz uma tireoidectomia. Olha, mas pense, eu estava bizarra. Aí meu marido fala assim, amor, tira aquela live do ar, pelo amor de Deus. E eu falo, não,
É um momento da minha vida, cara. Eu saí de uma cirurgia, entrei numa live. Isso para mim tem um significado tão fantástico que não importa se eu estava bonita ou feia. O que me importa foi como é que se diz? A minha vontade de viver, a minha vitalidade, né? Então Até tá lá. porque, Sibeli, se a gente for parar para ver, a gente começa a colocar a estética na frente do conteúdo. E às vezes o conteúdo é muito importante, né? Uma coisa não pode Exato. entrar em guerra com a outra, né? Essa sombra, né? Por que a minha vitalidade ali eu queria viver a todo custo e fui para a live do jeito que foi? Isso para mim tem um valor muito maior, não é? Entendeu? Então vamos, gente, relaxa um pouco. Exato, né? 10 minutos, Jorge. Quer dizer, 8. Carla, deixa eu escutar você, Carla, dentro disso, né? O que que a gente vai fazer com essa sombra, né? Eu vou escutar a Carla, depois eu já vou passar para o pessoal para a gente fazer as nossas considerações finais sobre o que que a gente pode estar fazendo com isso tudo. O segredo, né, é a gente entrar em contato com essa sombra. A gente vai evoluir. Vejo dentro do processo terapêutico, né, a gente entrando em contato, integrando ela, entendendo. Aí, um exemplo da Cibele, eu sou essa parte também. Eu também sou uma pessoa que fez uma cirurgia. Eu também sou essa outra parte que, às vezes, engordei, estou acima do peso e vou lidar com isso se eu quiser. Né? Ser quem se é. O Jung fala essa frase que eu amo. Ser quem se é. Processo de individuação. Acho que o exemplo mais claro que a gente falou tanto hoje, né, é a Madonna. Ela é o que ela é. Né? E que linda! Dentro do processo de construção. Então, acho que o meu desejo para todos nós é que a gente encontre a nossa melhor versão de quem a gente é. Acho que esse é o grande segredo. Não sei se eu te respondi, mas... Muito bom. Pessoal, Léo, e aí? O que que a gente vai fazer com essa sombra, né? Que de repente a gente se olha no espelho e você não se enxerga mais, né? Que a base da dismorfia corporal está nisso, né? Que é um problema de saúde mental, é um problema de saúde pública, né? Não é à toa que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia está entrando de sola com essa área de suplementação, com essa área de reposição hormonal, porque está dando muito problema de saúde isso, né? O que que a gente vai fazer com isso? Pois é, rapaz. Estava aqui pensando, divagando um pouco. Eu vou chamar um Deus, vai. Mais um. Enquanto você não chama, né, Léo? Vou chamar mais um Deus. Ares! Pocada, pancadaria. Calma, calma. Passou. Por que eu tô chamando Ares? Como assim, Léo? Tá doido? Um pouco. Mas Ares, por mais que ele seja o Deus da guerra, mas ele tem uma consciência corporal adquirida através de batalhas. Então, esse aspecto desse Deus é importante. O que talvez precise ser desenvolvido? Uma consciência corporal. Você sabe como é seu corpo, você sente o seu corpo e como você se sente dentro do seu corpo, porque ainda não tem transplante de corpo. Entendeu? Como você se sente? Eu não sou uma daquelas frases de então pinte as paredes, convide só. Não, faz o que você quiser, que seu corpo vai ser o raio. Mas o que acontece? Tenha consciência corporal. Descubra que o corpo ele tem uma sua ega corporal, descubra que o corpo ele tem um limite, que também mostra essa zona do eu e do outro, e que o corpo que você tem é o corpo que você habita. Então você vai tocá-lo, você vai senti-lo, mergulhe dentro dessa consciência corporal para você compreender o que é o seu corpo e como ele pode se dar a nível de possibilidade real e não de idealização. Maravilha, e não de idealização. Eu volto lá para trás para o nosso querido Sigmund Freud, né? Lá atrás, começo da psicanálise, que todo recolhimento da projeção vira depressão, pode ser muito doloroso. Cadê o princípio de realidade, gente? Pezinho no chão. Quem que eu sou? Onde que eu estou? Né? Porque dentro disso tem muita fantasia, muita
carência, muita vontade de ser aceito, muita vontade de ser chamado para a festa porque você é bonito. Só que não adianta você ser bonito se você não for gente boa, se você não for, né? Aliás, as pessoas procuram não chamar para a festa quem é chato, né? Não adianta nada ser bonito e ser insuportável, né? Cadê a simpatia, tá? Eu quero escutar, pedir para cada um de vocês primeiro fazer as considerações finais, que nosso tempo já está batendo, em mais uma das lives que não tem fim, porque acho que esse tema é um tema muito atual, que homens, mulheres precisamos refletir, né? O que a gente está fazendo com o nosso corpo na atualidade? A que Deus que você está servindo? Né? Que preceito de padrão de estética é esse? Né? Que vem muito mobilizado por carência, né? Vontade de ser aceito. Né? Thaís, suas palavras finais, por gentileza. Agradecer desde já a sua presença. Eu que agradeço novamente a todos vocês e ao convite do Jorge. Acho que a Clara e o Léo falaram tudo, até me emocionei aqui, meu coração deu uma acelerada. E eu acho, gente, é isso. Vocês falaram, vocês foram assim, me emocionei. O que cabe para você? O jeito que a gente se mostra é muito importante, sim, é muito poderoso, mas ele tem que ser verdadeiro, né? Então vamos, não só no que a gente se mostra, mas nas nossas atitudes também, né? O que cabe para cada um. Essa é a minha fala final. Vamos nos conhecer, vamos procurar olhar para dentro, né, para a gente saber como que a gente vai se mostrar por fora. Muito obrigada aí a todos, boa manhã para todo mundo. Bom dia, na verdade. Cibele. Eu vou pegar carona no Léo e vou falar o seguinte: nada acontece fora do corpo. Né? O medo está no corpo, a raiva está no corpo, o prazer está no corpo. Esse corpo é a sua casa, é como você percebe o mundo. Então, perceba o seu corpo antes de querer mudar, seja o que for no seu corpo. Sinta o corpo, perceba o corpo, como é que meu corpo está, como é que eu me sinto dentro desse corpo. Não é o mudar fora só que vai resolver. Se você não está se sentindo bem dentro desse corpo, talvez sejam outras coisas, outras questões. Então, estamos aqui para ajudar, né? Vamos fazer Muito terapia. bom. A gente sempre acaba com essa frase, né? Sim. Carla? Pessoal, queria agradecer a participação, né? Minha primeira aqui. Fiquei muito feliz por estar com vocês e aprendi muito também. Quero deixar sempre a mensagem que a gente mora dentro de um corpo para o resto da vida também. E essa cabeça também é uma morada. Se a gente puder fazer esse ambiente ser melhor, que bom. Então, o interno sempre vai ser o processo de evolução melhor, né? A gente olhar para a nossa alma, para as nossas vivências e construir uma história única. Nós somos seres únicos, eu não preciso copiar o outro. Eu tenho minha versão, a Thaisa dela, a Cibele dela, o Léo e o Jorge. Então, vamos construir as nossas melhores versões, tá bom? Fica meu carinho aqui a todos. Maravilha, muito obrigado pela participação, Léo. É sempre um prazer. Olha, é bom demais. Thaís, prazer. Cibele, a gente já está gravando Peripécias de Léo, entendeu? Já está nas gravações. O Jorge está dando toda a assessoria também. Carlinha, maravilha. Jorge, também um prazer. Eu acho que se perceba em profundidade. Não tenha medo. Pagamos um preço por sermos nós mesmos, mas a sensação também de apropriação de nós é maravilhosa. Obrigado. Muito bom. Galera, repito, eu adoro estética. Voltando ao nosso querido Vinícius de Moraes, que me perdeu às vezes, mas beleza é fundamental. Mas a beleza não vem só da casca, né? Ela vem da essência, ela vem do charme, ela vem do sorriso, ela vem daquele toquezinho gostoso que a gente gosta, né? Do chamego, da suavidade, da leveza. Logicamente que se a casca estiver legal, tudo isso soma e a gente encontra coisas maravilhosas dentro da gente, né? Olha para a essência, gente. Né? Tem aparência, mas olha para a essência. Que não adianta nada, né, a gente fazer um programa extremamente bonitinho, cheio de recursos tecnológicos, e tá cheio de gente vazia falando bobagem. Então, vamos olhar para a essência, né, gente? Tá bom?
Até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau. E façam muita terapia aí para se encontrar. Tchau, obrigada.